Meu nome é Mariane, sou R2 de intensiva aqui do AOC e a minha aula hoje vai ser sobre terapia de substituição renal. Então, dando uma introdução, a diálise ela vai substituir parcialmente as funções do rim, né? O rim ela vai ficar responsável pela depuração de solutos, pelo controle hidroeletrolítico, equilíbrio ácido básico. Os componentes do sistema de hemodiálise são o circuito extracorpóreo, quem faz parte dele? O paciente, a bomba, o filtro, que é o dialisador, e o retorno ao paciente. Então, os componentes são as linhas venosas, a bomba de sangue, o detector de ar e sensores de pressão. O que mais faz parte da máquina de diálise? O dialisador, que é o filtro, que funciona como se fosse um rim artificial. Ele é composto por fibras ocas, membrana semipermeável, que ela é classificada pela densidade e tamanho dos poros. Acho que não cabe aqui a gente ficar definindo isso. O dialisato, que é a solução eletrolítica, que vai no sentido oposto do sangue, para criar o gradiente de difusão e corrigir possíveis distúrbios ácido-básicos. O dialisato pode ser composto por sódio, potássio, cálcio, bicarbonato e magnésio. Então, paciente, o sangue saindo do paciente, bomba, dialisador, o banho que a gente vai ver depois que pode ou não ser feito, é o banho pré, banho pós, retorno ao dialisador, retorno ao paciente. Então, conceito de diálise são duas soluções separadas por uma membrana semipermeável, que altera suas composições enquanto a passagem de água e soluto. Essa passagem de soluto por essa membrana pode ocorrer por dois mecanismos. São mais comuns a difusão, que é o soluto passa do meio mais concentrado para o menos concentrado, até atingir o equilíbrio da concentração. É mais eficiente para remover solutos pequenos. Então, alguns fatores que interferem na qualidade da difusão. Alguns fatores que aumentam o gradiente de concentração, a maior área de superfície da membrana, coeficiente de difusão do soluto. Cada soluto vai ter o seu. O que reduz esse clearance, né? Que é a espessura da membrana, o peso molecular do soluto, então solutos maiores, e a ligação proteica. Um outro tipo, que é a convecção, que é a passagem do gradiente por uma pressão transmembrana, a água é forçada a passar para o outro lado da membrana e consigo ela carrega o soluto. Esse modo é mais eficiente para remover solutos maiores. O que interfere na qualidade da convecção, o que aumenta a sua qualidade é a taxa de ultrafiltração, então quanto maior, melhor. A permeabilidade da membrana, esse coeficiente, que é um coeficiente padrão, a concentração do soluto no plasma e a diluição pós-filtro. O que reduz o seu sucesso, vamos assim dizer, é a diluição pré-filtro. Quais são as modalidades mais comuns? Então, elas são classificadas de acordo com o tempo de duração, podem ser intermitente, contínua ou híbridas, e o princípio responsável pelo transporte dos solutos e água, que é a hemodiálise, a hemofiltração, a hemodiafiltração e a ultrafiltração isolada. Então, a gente vai ter as contínuas, né, que é a hemodiálise veno-venosa, a hemofiltração veno-venosa, a hemodiafiltração veno-venosa, o tipo ultrafiltração lenta contínua, a hemodiálise intermitente ou convencional, que é o que a gente tem aqui, e o SLED, que também é o que a gente tem aqui, que é uma diálise mais estendida, mais lenta e mais estendida. As intermitentes, então, a hemodiálise intermitente, que é o que mais a gente vê aqui, que é a bomba de sangue, promove a circulação do sangue pela membrana e os solutos são removidos por difusão. A solução de diálise ela é impulsionada por uma segunda bomba, na direção oposta ao fluxo de sangue, que é chamado de fluxo contracorrente. As moléculas que atravessam a membrana e o excesso de líquido são removidas no dialisato e são descartadas. O SLED, que também a gente consegue fazer aqui, que usa o mesmo princípio da hemodiálise intermitente, a diferença está no fluxo de sangue, que ele é menor, e o dialisato mais baixo e o tempo de exceção é maior. As contínuas, que é a hemofiltração veno-venosa contínua, é feita através de convecção,
As moléculas médias são removidas do sangue e para manter a homeostase de eletrólitos, o ultrafiltrado é substituído por uma solução de eletrólitos, que é chamada solução de reposição, podendo ser infundida antes do filtro ou após. Se ela é infundida antes do filtro, dilui mais o hematócrito e a concentração de substâncias no sangue, que chegam até o filtro, podendo diminuir mais a ureia. Se ela entra infundida após o filtro, ela tem uma hemoconcentração maior e o maior risco de perda de filtrado por coagulação, podendo ser revertido aumentando o fluxo de sangue na diálise. A hemodiafiltração veno-venosa utiliza tanto a difusão como a convecção e são utilizadas a mesma solução de reposição. O SCUF, que é a ultrafiltração lenta, não são utilizadas as soluções de diálise ou de reposição e o clearance soluto é muito baixo. Ela visa mais remover apenas líquidos e não quando o paciente tem algum distúrbio eletrolítico ou distúrbio de ácido básico. Esse SCUF a gente pode fazer aqui também, né? Só fazer a diálise convencional sem banho. A gente faz só o F. Que é o que a gente faz quando quer tirar só líquido, né? Foi o que a gente fez no seu Deval daquele dia, lembra? Tá, sim. Quando era o quarto dia de diálise. Que a gente tira tudo. Então, comparando as modalidades de diálise, as contínuas, as intermitentes e as híbridas. A híbrida a gente só tem um SLED. Então, as contínuas, a duração é mais 24 horas, né? As intermitentes de 3 a 5 e a híbrida podendo durar de 6 a 10. O transporte, como que é feito o transporte de soluto? Pode ser tanto por difusão quanto por convecção e sempre vai ser o mesmo. Ou vai ser um, vai ser o outro. E na contínua do tipo do ultrafiltrado pode ser os dois. O fluxo de sangue, então, é mais ou menos de 100 a 250, só na intermitente que a gente acaba tirando um fluxo maior. O fluxo do dialisato, ele acaba variando também. A solução de reposição tem tipos que usam, tem tipos que não, então só vai utilizar na veno-venosa contínua. O ultrafiltrado, ele também é variável, depende da sessão. O volume do efluente, que é o que o que acaba saindo também, ele é variável. E o clearance também acaba sendo bem variável entre uma e outra. Como escolher uma ou outra? Então, uma modalidade ela não é melhor que a outra, depende do que o paciente precisa no momento. As contínuas foram pensadas inicialmente para um paciente instável hemodinamicamente. Do tipo de transporte de soluto por convecção é mais eficaz para remover as moléculas maiores do que a difusão. As recomendações, segundo o CADIGO, utilizar estratégias intermitentes e contínuas para complementar o tratamento dos pacientes com lesão renal aguda. Nos pacientes instáveis, é recomendável as terapias dialíticas contínuas. Em pacientes com TCE, com sinal de hipertensão intracraniana, é recomendável também as terapias dialíticas contínuas. A dose de diálise, então quanto que você tira por dia? Esse ajuste, ele envolve a quantificação da dose e a avaliação clínico-laboratorial do paciente. Se tem que corrigir distúrbio ácido-base, se tem distúrbio eletrolítico e baseado no balanço hídrico do paciente nas últimas 24 horas. A ureia é a principal molécula para se monitorizar no clearance de solutos. Na década de 80 foi criado um índice para quantificação da dose de diálise baseado nesse clearance fracional da ureia, que é uma constante versus o tempo dividido pelo volume. Nos pacientes agudos, esse índice tem algumas limitações, porque pode variar bastante a ureia e o volume. Então, a dose recomendada para intermitente ou estendida é de 3,9 semanal. Nas terapias contínuas, a dose da diálise é estabelecida com base no volume do efluente e ajustado para o peso do paciente. Então, se recomenda de 20 a 25 ml/kg para ser retirado.
O tipo de acesso utilizado, geralmente aqui em ambiente, principalmente em ambiente de UTI, no paciente raramente chega com fístula. Então a gente vai utilizar o famoso catéter de curta permanência, que é o catéter de Scheide. Os sítios preferenciais é veia jugular interna direita, veia femoral, jugular esquerda e a subclave, sendo a última opção por risco de estenose venosa e dificuldade da confecção posterior da fístula arteriovenosa. E aí as complicações que pode ter de todo o acesso central. Punção arterial, hematoma, hemotórax, pneumotórax. E como que fica a anticoagulação? O risco de coagulação precoce do circuito devido à utilização de todo aquele aparato extracorpóreo promove alterações na cascata de coagulação, que são mediadas pela via intrínseca e pode causar, né, juntamente com estado sanguíneo, hemoconcentração e absorção de proteínas e no contato entre o ar e o sangue. Algumas medidas que auxiliam na manutenção do catéter, então otimização do fluxo do catéter, controle de hemoconcentração, ajuste da fração de filtração, equilíbrio entre o clíris difusivo e convectivo, modo de diluição. O que a gente mais usa é heparina, heparina não fracionada, é o anticoagulante mais usado. Ela potencializa a ação da antitrombina, promovendo a inibição dos fatores 10A e 11A. As vantagens: ela tem uma meia-vida curta, disponibilidade de antagonista, monitoração em testes que a gente consegue fazer e tem um custo baixo. As complicações: sangramento, trombocitopenia, contraindicado, é uma contraindicação relativa em pacientes com maior risco de sangramento. Então, recomenda-se o uso de heparina não fracionada e de baixo peso molecular nas terapias intermitentes. A anticoagulação pode ser feita também, que a gente vai explicar no próximo slide, com citrato. Então, a alternativa à heparina é a anticoagulação regional com citrato. Ele quela o cálcio iônico no sistema extracorpóreo e inibe toda a cascata de coagulação. Problema, ele pode causar hipocalcemia. Então, você tem que ficar de olho no cálcio e às vezes precisa infundir solução de cálcio. Grande parte do citrato complexado no cálcio é eliminada na primeira passagem pelo filtro, enquanto o restante é metabolizado principalmente no fígado, músculo esquelético e rins. O citrato ele pode se tornar tóxico, então pode ter uma intoxicação, caracterizada por uma hipocalcemia iônica sistêmica, aumento do cálcio total em relação ao cálcio iônico, acidose metabólica e aumento dos níveis de citrato sanguíneos. Maior risco em pacientes, essa intoxicação por citrato tem o maior risco de acontecer em pacientes com insuficiência hepática, que está em uso de administração de derivados sanguíneos, infusão excessiva de citrato ou diálise de baixa eficiência. O suporte nutricional, então pode haver perda adicional de moléculas hidrossolúveis de baixo peso molecular, enquanto pelo circuito extracorpóreo, que é a máquina, incluindo próprios nutrientes. Então, cada litro de filtrado há aproximadamente uma perda de 0,2 gramas de aminoácidos. A taxa de catabolismo proteico é de 1,4 a 1,8 gramas por quilo dia. Isso é descrito em pacientes com diálise renal contínua. Então, um aporte calórico recomendado de 20 a 30 quilocalorias quilo dia em pacientes em qualquer estágio de lesão renal aguda. O aporte proteico recomendado de 0,8 a 1 em pacientes com lesão renal aguda em diálise, de 1 a 1,5 em pacientes com lesão renal aguda e em diálise, máximo de 1,7 em pacientes em diálise contínua ou hipercatabólicos. Diálise peritoneal é pouco utilizada em pacientes com lesão renal aguda, é uma técnica simples, não se necessita da máquina de anticoagulação ou de acesso vascular. O acesso para diálise peritoneal ele pode ser implantado beira-leito, com um catéter semirrígido chamado de catéter de Tenkoff. Como que isso ocorre? O transporte de soluto e de água pela membrana peritoneal, que separa o compartimento de sangue e o compartimento do dialisado, na cavidade peritoneal. O transporte de substâncias ocorre simultaneamente por 3 processos: difusão, ultrafiltração e absorção. Ele é contraindicado, contraindicações absolutas: cirurgia abdominal recente, peritonite fecal ou fúngica,
fístula pleuroperitoneal, relativas íleo paralítico, celulite da parede abdominal, prótese aórtica, presença de aderências ou fibrose abdominal e estados hipercatabólicos, pelo fato do catéter ser implantado no peritônio. Complicações pode ser hiperglicemia, hipovolemia, hipotensão. Para as formas contínuas de diálise de ar peritoneal aguda, a dose recomendada daquela dose é de 2,1. Não há diferença de mortalidade entre a diálise peritoneal e as hemodiálises intermitentes ou contínuas. As complicações que podem acontecer na diálise, acho que a principal é a síndrome do desequilíbrio dialítico. Como ocorre? A ureia sai rapidamente do sangue para a membrana da diálise. No cérebro, a ureia sai mais lentamente, então isso altera a osmolaridade, a água entra no cérebro, causando edema cerebral. A clínica disso, cefaleia, náusea, inquietação, confusão. Maior risco disso acontecer na primeira diálise, em ureia maior que 150, em lesão renal aguda grave, em jovens e em diálises muito agressivas. Como evitar? Reduzir a ureia no máximo de 30% a 40% na primeira diálise. Algumas outras complicações, hipotensão durante a sessão, infecção do catéter, complicações hemorrágicas, reação anafilática, metabólicas, alterações eletrolíticas, seja para perda ou ganho de eletrólitos, trombose ou hipotermia. Essa é uma figurinha. E aqui que eu usei para fazer. E é isso. Muito bom.